criação de conteúdo de games no YouTube sem preguiça. Sim, você leu certo, tá? Ou você ouviu certo, vamos dizer assim. Criar conteúdo de games no YouTube é uma atividade que toma tempo e demanda uma postura cada vez mais profissional hoje em dia. Não é coisa pra gente preguiçosa, não é mesmo, viu, gente? Olha, mas quem se dedica certamente encontra resultados na plataforma, seja como criador de conteúdo, marca ou publisher de games. Venha conhecer cases e melhores práticas de canais no YouTube. Essa sessão é em português, então se você quiser assistir ela em inglês, cola aqui no link certo do nosso canal, fechou? Então, por favor, vamos receber em nosso palco digital ele mesmo, Alessandro Sassaroli, mais conhecido como Sassa, do Sassa Hub. E aí, é até estranho falar Alessandro. E aí, Alessandro? E aí, Sassa, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia. Obrigado mais uma vez por me receber. Antes de ontem eu também fiz uma palestra aqui voltada para os publishers e hoje voltada muito para esse produtor de conteúdo, sim. Antes de mais nada, queria agradecer a você, ao convite novamente, ao pessoal que está nos assistindo. E, Bárbara, se você quiser, a gente deixa aqueles últimos minutos aí para o pessoal mandar perguntas, tá bom? Então, já me programei aqui para a apresentação, dar aquela corridinha extra e depois deixar um tempinho para o pessoal perguntar. Gosto, assim que é bom. Então, ó, você de casa, já manda sua pergunta agora, porque a gente já vai organizando aqui a sessão de perguntas e respostas. Sassa, por favor, a tela é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui estou eu. Vamos lá. Apresentar. Por que eu trago essa provocação de criação de conteúdo de games sem preguiça, né? Justamente pela experiência que eu tive em quase 8 anos de YouTube, né? A grande maioria desses anos trabalhando com criadores de conteúdo, e não só com parceiros né, com os criadores em si, mas também com grandes publishers do mercado. E o que eu pude perceber, né? Quando você vê esses criadores de conteúdo que eu coloco aqui na parte de baixo da minha apresentação, são histórias, né? São narrativas muito interessantes de pessoas que efetivamente se dedicaram ao que estava à frente deles no começo, né? E hoje colhem o fruto disso, né? Mas são pessoas que estão há 8, 9, 10 anos fazendo isso, né? E tem situações também opostas a essa, mas não menos impressionantes, né? Em relação a canais que vieram do mundo do Free Fire, né, ou que vieram de outros jogos mobile e que tiveram aceleração muito rápida. E o que você percebe, né? Se por um lado, né, são histórias inspiradoras de pessoas que deram tudo de si para que a coisa acontecesse e realmente aconteceu, né? Isso deu uma impressão, e talvez eu volto a dizer aqui aquilo que eu gosto de sempre comparar, né, que o mercado de youtubers e jogadores de futebol, né, 1%, 2%, 3% tem esse sucesso estrondoso, né, no caso do futebol. Talvez no caso do YouTube tenha um pouco mais, né, mas também é aí que vem uma visão que muitos criadores, ao se inspirar nesses criadores que já estavam fazendo sucesso na plataforma ou estão fazendo sucesso na plataforma, né? E aí quando eu falo sucesso na plataforma, você pode substituir plataforma por YouTube, por Twitch, por Facebook, pelo que você quiser, né? Então atribuíram aí um modelo que bastava eu copiar alguns formatos, seguir alguns caminhos, né? Que depois do mês ia ter comida para mim. Então, assim, eu sempre brinco com os criadores, né, que toma cuidado para não se tornar um Garfield, entendeu? Que todo dia chega alguém para te oferecer lasanha e você come, e na hora que você precisar, no perrengue, correr atrás do rato, você está pesado, você não lembra como corre atrás do rato, e o pior, talvez você nem saiba o que é o rato, né? Então, o que eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, né, é justamente, talvez, para falar de coisas que, todas as apresentações que eu fiz nesses 8 anos de YouTube, e vendo apresentações de mercado também, uma falta, às vezes, de clareza em relação a isso que eu trago hoje para vocês, né? Não está fácil, né? Não é que não é promissor, muito pelo
contrário, legal para burro. É uma indústria que faz com que eu tivesse saído hoje do YouTube justamente para empreender, por entender que há oportunidade, né, de vários agentes hoje no mercado. Mas quando a gente olha para a produção de conteúdo, hoje, e quando eu coloco 34 opções de conteúdo para audiência local, que fique claro que tem outras, né? E assim, quando a gente fala de opção de conteúdo, se eu fico horas ali no meu WhatsApp, eu estou com 2 olhos no lugar só. E aí eu nos textos, nas interações, né? Mas também efetivamente em vídeos que circulam por ali, né? As pessoas se esquecem que, por exemplo, hoje, com esse avanço das plataformas de ensino, de EAD, de curso, né, como a própria Hotmart que eu trago aqui, você também consome vídeo. Então, se eu estou assistindo uma aula, eu não estou conseguindo assistir outras coisas, né? E a gente falando de aula, o Google Classroom, o Zoom, mesma história. Quer dizer, não dá para você dar um gato e falar assim, vou assistir aula e um vídeo no YouTube, e um filme e jogar, né? Eu nem vou comentar aqui nessa segunda coluna, onde a gente percebe que tem tido cada vez mais conteúdos nessas plataformas, seja de games ou não, que é outro ponto importante, né? A gente não consome só conteúdo de games, a gente consome conteúdo de uma forma geral. A gente assina Netflix, HBO, a gente assina Claro na TV a cabo. Hoje, quando a gente consome, né, numa Amazon da vida, né, você acaba usando muito esse conteúdo em vídeo para entender se vale a pena ou não comprar. O LinkedIn se tornou uma rede social cada vez mais trabalhada em cima de vídeos também, né, e da criação de contexto para o negócio, de contexto para as marcas, de contexto para profissionais. O TikTok nem se fale, basta ver o volume de pessoas que o TikTok está contratando para operação local no Brasil. Então, assim, é sabido que não é algo de tentativa, é um investimento sério que estão fazendo também, e coisas que a gente se esquece quando a gente está com o vídeo, né, pensando no nosso vídeo, né, e aí, brincadeiras à parte, as pessoas, ninguém em apresentação nenhuma fala do consumo de pornografia ou de consumo erótico no Brasil, e consome-se a rodo isso, entendeu? A gente não pode esquecer também que as próprias TVs estão lançando conteúdos, não só aqueles conteúdos de games nas telas de TV, mas também, pegando o caso aqui da Globo, que vem para outras plataformas, com a sua própria plataforma de streaming, o Sport TV, uma outra estratégia, que é a estratégia justamente aí de colocarmos um canal clássico de esportes no YouTube da vida. Então, está cada vez mais complicado, está cada vez mais repleto de opções, né? Você tem linguagens, o que falar do podcast, né? Então, eu acho que se por um lado você tem essa junção, né, de formatos, então criam-se hoje formatos de podcast no YouTube, que depois se tornam efetivamente podcast em plataformas que você só consiga ouvir, mas uma concorrência bastante grande, né? E aí, em teoria, seria esse tipo de situação que a gente teria que ter na casa da nossa audiência, né? Que uma pessoa devesse ficar 24 horas por dia assistindo 200 vídeos diferentes de diversos monitores, e diga-se passagem, né, sem ser interrompida por coisas que a gente sabe que interrompe, do tipo uma chamada, um comercial, um link, um pop-up que surge, né? Então, novamente eu falo, né, assim, é um mercado cada vez mais promissor, isso é indiscutível, né? Veja o número de plataformas que investem no Brasil. Só no slide anterior eu contei 34. De novo, não só são essas que você pode consumir conteúdo. Mas, por outro lado, né, o território se torna muito mais competitivo. Eu tenho que ter uma proposta de valor que faça com que, nessa situação hipotética que eu trago para vocês, né, eu não tenho um padrão, eu tenho que se diferenciar suficientemente para que eu consiga fazer nesse ruído que existe no mercado, o meu conteúdo se destaque aos olhos, ouvidos do meu consumidor, né? E aí também, quando a gente fala nesse sentido, em relação a essa comoditização, né, dos conteúdos, tem uma coisa que eu brinco, e aí, assim, aqui a ideia não é apontar o dedo para esse ou para aquele criador de conteúdo, mas, assim, existem criadores de conteúdo que eles criam tendências, né? Mas hoje, se você for olhar a maioria dos thumbnails de games, por exemplo, parece que existe uma regra, né? De que você não pode olhar para a câmera, você tem que virar sua cabeça 45 graus à esquerda. Geralmente, as palavras têm a tipologia, né? A fonte é a fonte do jogo, os elementos são todos praticamente
iguais, o apelo visual sempre vai falar 1 milhão de alguma coisa, ou de graça, ou impossível, enfim, né? Então, assim, existem pessoas que fazem a tendência, e elas não estão erradas em pautar essa tendência, mas, assim, atenção, se você, ao seguir essa tendência, se você não está perdendo, né, a sua diferenciação, né? Outra coisa, né, que a gente tem que pensar, especialmente para você hoje, que está me ouvindo aqui, e fala, poxa, eu quero começar a incrementar minha presença digital, né, produzindo vídeos, gameplays, entrevistas, walkthroughs, o que for, né? Hoje, né, se a gente for ver as publishers, né, desenvolvedoras no Brasil, já fazem um trabalho maravilhoso, né? Você pega a Riot, tem 2 canais, um dos canais deles tem 1.400.000 inscritos, é onde eles estabeleceram uma linguagem de esportes hoje na internet, que depois migrou também para a TV, né? Existem pessoas que trabalham ali, que vieram da TV, que vieram de competições, transmitiam competições como Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Eles estão num estúdio, né? Ou estavam, pelo menos, de 1.200 metros quadrados, né? Mesmo a situação do pessoal da Garena aqui, então você pega só no YouTube, são quase 9 milhões de inscritos, né? É uma grandiosidade isso, né? Mas não é à toa, porque eles tiveram uma estratégia muito assertiva em relação ao que eles poderiam oferecer em termos de produto e conteúdo para a comunidade, as figuras, a música, os esportes, né? Ubisoft também já tem uma longa data, história aí de saber se conectar aos seus canais, a Ubisoft saber se conectar aos seus públicos. A Ubisoft, por exemplo, tem, por exemplo, o canal de Rainbow Six também, tem o canal de Just Dance, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses são alguns dos exemplos, tá? Existem tantos outros, né? E aí, assim, quando a gente fala nesse tipo de diferenciação, nesse tipo de aporte de recursos, nesses tipos de identidade de conteúdo, né, é justamente o remédio contra algo que eu estou mostrando aqui para vocês. Foi no momento que eu realizei essa apresentação, então eu tirei um print screen, né, eu gravei uma tela, para mostrar para vocês que, assim, olha só o desafio que tem não só você, criador de conteúdo, mas a audiência do outro lado da tela, para falar qual que eu vou clicar, né? O 4x4, né? 4x4, o 4x4, bora jogar, enfim, entendam. Desculpa, que a sua produção de conteúdo, ela tem que gerar algum tipo de diferenciação para você não correr o risco de estar no mercado municipal vendendo batatas, né? Batatas ou cenouras, ou seja, que não tem uma diferença tão grande para o meu vizinho aqui do lado, né? Outra coisa também que é importante, e aí eu falo para vocês, né? Da mesma forma que vocês podem olhar para esse quadro como uma ameaça, né? Pode ser também um olhar para o futuro, né? Então, hoje, né, como a gente pensa no termo da economia criativa, empresas como NWB, que é proprietário dos Desimpedidos, do Acelerados, né, o pessoal da Final Level, que está fazendo um trabalho espetacular com o mundo de games e marcas, né, elevando essa discussão do mundo de games. O que foi o Jovem Nerd que foi vendido para a Magazine Luiza? Ou seja, não só se estruturaram, mas como estão recebendo aporte de recursos para melhorar o que sabem fazer melhor, conteúdo. E pior, né? Conteúdo de vídeo. Então, assim, não adianta mais você que falar, poxa, o YouTube me pune, o Facebook me pune, entendeu? Talvez essa conversa ela não colhe mais. Uma vez eu estava numa reunião e eu vi um comentário que eu fiquei achei que resume muito bem isso, né? É que disseram o seguinte: o algoritmo tem mais do que fazer do que punir o seu canal, né? E aí eu trabalhei 8 anos dentro de uma empresa como o Google no YouTube, acompanhando de perto criadores de conteúdo de esportes, notícias, educação, e depois eu vim para games, né? E eu posso falar abertamente para vocês, não faço parte mais de nenhuma empresa, não há, e meus parceiros em empresas, né, do mesmo mercado, não há ninguém fazendo nada contra o criador de conteúdo, muito pelo contrário. O sucesso da plataforma depende do sucesso do criador de conteúdo. Quanto mais o criador de conteúdo tiver sucesso em termos financeiro, views, etc, assim todo o ecossistema que está conectado, né? Então,
De novo eu falo para vocês, não tenham preguiça mental, revejam seus conceitos, olhem o mercado com outra ótica, porque ele está profissional, entendeu? Ele não tem mais espaço para a gente falar, mais uma... e olha que eu já conversei com criadores muito grandes que às vezes falam, vou apagar o canal e começar de novo, não faz sentido, né? Eu brinco também que muitas vezes, né, se alguns criadores de conteúdos que eu conheci, nem todos naturalmente, né, se fossem... trabalhasse em UTI, estaria perdendo, né, pacientes, ou se fosse controladores de voo, a gente estaria com um avião batendo no ar, ou ainda, se fosse na Bolsa de Valores, estariam vendendo e comprando loucamente ações pelo fato de estarem trabalhando sem um apoio dos números que o YouTube te dá, o Twitch te dá, todas as plataformas te dão, né? E de uma forma profissional. Então, assim, menos emoção e vamos ser racional, gente. Vamos entender que hoje esse é um grande mercado com muitas oportunidades, mas ele pulou de um patamar de profissionalismo como a gente nunca viu antes, né? E aí, assim, o que eu falo aqui para vocês, né? Estudem, tirem foto aqui dessa tela, mas isso está no meu canal também, no meu site, o sassahub.com. Cada uma das plataformas tem hoje, né, das grandes plataformas, eu estou citando 4, mas certamente as outras também têm, você tem a sua escola de criadores, você tem onde aprender. Então, por favor, estudem, entenda como as plataformas funcionam, né? Outra coisa, né, existe conteúdo, seja conteúdo publicado oficialmente pelas plataformas, como de pessoas sérias que trabalham em relação a fomentar um ecossistema cada vez mais profissional, né? O YouTube ele tem uma série chamada O Algoritmo, né? Então ele explica como as coisas funcionam, né? Ele te traz embasamento, ele te explica do que se trata, né, a busca e o descobrimento de conteúdos, né? Outra coisa, você tem hoje ferramentas que, se você colocar lá jogo grátis, né, ela vai te falar, né, quais são as palavras mais buscadas em relação àquilo e de que forma isso pode te ajudar a identificar um nicho, né, e criar aquela diferenciação que eu falei antes para vocês. Entenda também, né, então, assim, existem padrões hoje, né, que você pode acompanhar. Por exemplo, né, se a gente compara as buscas, né, por PKXD, Minecraft, Roblox e Garena Free Fire, né, a gente percebe que, e para mim mesmo, né, foi uma surpresa, que existe um padrão, né, de comportamento que iguala a Minecraft e Garena Free Fire. O que a gente pode tirar disso, né? Será que os públicos não se conversam, por mais absurdo que isso possa ser? E é isso, assim, né? Eu estourei aqui em poucos segundos o meu tempo, justamente que eu queria dar chance a todos aí de fazerem as perguntas. Claro, se vocês quiserem fazer pergunta, mas um prazer responder a todas, né? E eu tenho, nessa minha nova empreitada, por favor, visite, né? Tem 3 grandes áreas aí do site, uma para publishers, uma para marcas e uma para criador de conteúdos. Ali, se você quiser falar comigo ou dar uma olhada em alguns conteúdos que eu já publiquei e outros que eu pretendo publicar, então, por favor, fique à vontade. Bárbara, mais uma vez, obrigado, espero que todos tenham gostado. Estou aqui aberto para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer para mim. A gente já tem perguntas para você, hein, Sassa? Vamos lá, então, para a primeira. Como podemos lidar com a queda de público? O que fazer para manter a audiência? Primeira coisa, assim, abrir mão de conversar e entender sua audiência, né? Então, quando você fala queda, é porque você tinha um patamar anterior. Esse patamar anterior, importante você abrir seu Analytics, ver, por exemplo, se aquele mês, no mesmo período do ano passado, também teve esse tipo de comportamento, ver que tipo de conteúdo decresceu no seu canal. Então, assim, assistia-se muito conteúdos de Minecraft, agora não se assiste mais, os vídeos de Free Fire caíram também, e usar esses outros indicativos de mercado, né? Então, como eu mostrei para vocês, um Google Trends é uma ótima ferramenta para você entender qual que é esse comportamento. E ali vocês vão ver questões que acontecem na vida real, e tanto que o próprio Google Trends representa. Então, eu me lembro na época do Pokémon GO, você via esse pico e depois uma queda muito grande de interesse por conteúdos a respeito disso. Outra coisa, que é um recurso que poucos usam, né? Ou se usam para outros outros motivos, faça perguntas, né? O Insta permite que você faça enquetes, o próprio YouTube te permite fazer enquetes, o Twitter também, todas, né? E você pode criar
uma pesquisa no Google Form da vida e perguntar para as pessoas, né? Você está gostando do conteúdo do canal? Porque aí também você tira um pouco mais a temperatura do que está acontecendo. Por último, fica de olho nos seus comentários, entendeu? Comentários, certamente, especialmente aqueles comentários dos vídeos que não estão indo muito bem, você pode ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Pode ser que ali algum usuário, né, fã mais antigo, esteja te dando algum tipo de feedback do tipo, pô, volta com tal conteúdo, não gostei disso, esse cara não é legal no teu canal, jogo de modinha. Então, alguns insights para você entender, primeiro, entender por que caiu e conversando com a sua audiência e depois entender o que pode te ajudar a decolar novamente o canal. Legal, Sassa. Bora para a segunda pergunta, então, do público. O que você acha dos novos requisitos de monetização do YouTube? Como fazer para se adequar a eles? Eu não posso mais responder pelo YouTube porque não estou mais ali no YouTube. O que eu acho que, fugindo um pouco da tua pergunta, né? Eu acho que assim, não pensem só, gente, nos requisitos do YouTube em si. O YouTube ele acaba tendo algumas direcionamentos de plataforma justamente para tentar manter o ecossistema cada vez mais saudável. E muita gente acaba fazendo mau uso das ferramentas disponíveis. Então, de tempos em tempos, algumas mudanças de regra, vamos dizer assim, ou políticas, ou aperfeiçoamento de regras já existentes, entendeu? Fazem com que você tenha que revisar a forma como a plataforma se relaciona com o público. Isso vai bater também em relação à questão de monetização. Outra coisa que é importante também, e aí quando a gente fala de monetização, existem vários aspectos aí, não sei qual exatamente você está falando, mas eu falo hoje, eu por mim, que hoje eu cuido de canal de alguns criadores, eu vejo isso. Tem questões também que o próprio YouTube ele tem que respeitar a legislação da onde a empresa está, que é no caso dos Estados Unidos, e a legislação de outros países. E muitas vezes isso também acaba impactando na forma como o YouTube se relaciona com a comunidade. Não por vontade própria, mas porque ele tem que cumprir aquelas prerrogativas da lei, seja da onde ele estiver atuando, especialmente dos Estados Unidos, que pede que empresas americanas, muitas vezes, ainda que estejam operando em outros países, respeite essas premissas fora do território americano. Isso dito, então, assim, não tem muito como ficar sofrendo, porque é como a vida acontece, né? Mudam-se as leis, mudam-se de 16 para 18 anos, 18 para 21, de 24 pontos para 40 pontos, enfim, né? Então, assim, acho que mais do que ficar sofrendo com as mudanças, entender como você consegue adaptá-las para o seu dia a dia e buscar alternativas, né? Hoje, você tem uma série de outras formas de monetizar seu conteúdo no próprio YouTube que não passam só por publicidade, né? Você tem clube de canais, cada vez mais a presença da loja, né, do merchandising, que eles chamam no YouTube, enfim, os sites de financiamento coletivo. Então, tenta ver os anunciantes direto. Então, assim, expanda suas perspectivas e veja de que forma, né, não só ferramentas que as plataformas te oferecem, mas que são típicas desse tipo de mercado, então assim como as ferramentas de financiamento coletivo, mas também, por que não pensar em programa de marketing de afiliado, né, e outras coisas nesse sentido. Então, meu recado não adianta sofrer, né, as plataformas são entidades privadas que têm suas próprias regras, né, e que muitas vezes elas não estão fazendo isso com um objetivo, entre aspas, maléfico, porque elas têm que melhorar seu nível de entrega e também seguir aquilo que a legislação dos países, como eu falei para vocês, funciona. E, por outro lado, tenta diversificar sua fonte de renda, por um motivo muito óbvio, né? Todo mundo fala aí no mercado de finanças, né? Quem tem dinheiro, que ninguém anda com todos os ovos numa cesta só. É a mesma coisa para você, que é produtor de conteúdo. Isso é verdade, viu, Sassa? Você estava falando sobre a questão da monetização do YouTube. Para mim, questão de monetização vai muito melhor a Twitch, por exemplo. Mas, enfim, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada demais. Queria agradecer mais uma vez pelas aulas que você tem dado, principalmente nesse lado de criação de conteúdo. É um prazer estar dividindo o palco, mesmo que digitalmente, com você.
É isso aí, eu também agradeço, é um prazer de novo, Bá, fazer coisas contigo, fazer com o Big Festival. Como eu disse, gente, foram dias aí de conteúdos muito bacanas. Visitem o site, assinem o canal, seja na Nimo, no YouTube, em qualquer plataforma social. E obrigado novamente, gente. Sucesso aí para vocês, ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para você também, Sassa. Muito obrigada. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.